foi a madeira comprada pelo conselheiro para a construção da Igreja Nova, em Canudos. Então, foi feito o pedido e ele não obteve resposta, né? Não recebeu a madeira. Então, ele foi à busca da madeira em Juazeiro, com seus seguidores. Né? Que, inclusive, essa madeira foi fornecida pelo coronel João Evangelista, o Janjão, o coronel Janjão. Por uma infeliz coincidência, o juiz da época, Arlindo Leone, estava na comarca de Juazeiro, e ele já tinha se desentendido, o conselheiro e esse juiz, no Bom Conselho, hoje Cícero Dantas. O juiz ficou sabendo dessa madeira e não dessa compra da madeira para Canudos, para o líder Antônio Conselheiro. Então, ele brecou, não liberou a madeira. A família do coronel Janjão, na época lá, construiu um hotel, inclusive chamado Hotel Juazeiro. E muitos anos depois, esse hotel foi desativado. Lá em Juazeiro tinha um senhor pesquisador, né, sobre a região, digamos, um historiador, né, que era fascinado pelas causas da região, ficou sabendo da demolição desse hotel. E que, inclusive, a família Evangelista já tinha contratado um empreiteiro para a demolição, já tinha feito uma empreitada para a demolição. Ele, sabendo da existência que aquela madeira do hotel era construída, era do movimento, do conflito, né? Então, ele procurou a família do hotel em demolição e o empreiteiro. E ele comprou a madeira, porque a família, inclusive, ia doar a madeira ao empreiteiro como abatimento, né, da empreitada. Aí ele comprou a madeira, esse historiador, comprou a madeira e manteve ela por alguns anos, que, inclusive, essa demolição me parece que foi em 1980. Né? E ficou alguns anos. Foi quando ele adoeceu, o historiador, ele adoeceu e pediu para a viúva que não vendesse essa madeira, que essa madeira fosse doada para Canudos. Ela ficou sabendo do movimento aqui e da existência desse instituto, porque tinha um pessoal aqui, inclusive sócios do instituto, lá da região de Juazeiro, né, de uma ONG, quer dizer, lá de Juazeiro, da região de Juazeiro, e assim procuraram, inclusive, um canudense, né, que é o atual presidente do Instituto, Sandoval. Ele se interessou e chegou até a viúva, e ela fez a doação, o documento de doação da madeira. Foi em 96, foi na Romaria de 96, a doação da madeira. Aqui, nesta capela, tem esse acervo assim, de muita importância para a história de Canudos, porque temos aí o início e o fim. Porque o cruzeiro foi a primeira obra do conselheiro. Foi erguido, a primeira construção do líder Antônio Conselheiro foi o cruzeiro. E depois construiu a Igreja Velha, que foi o estupim
do conflito, porque ela foi comprada lá em Juazeiro e não foi entregue para a construção da nova igreja, porque ele construiu uma e estava construindo outra, que chamavam na época a Igreja Velha e a Igreja Nova. Ainda assim, não foi tombado, né? Tem balas cravadas aí, mas não foi tombado, ou seja, não foi destruído. Então temos aqui neste acervo o início e o fim. Dona Josefa, agora diga para nós o seguinte: esses bancos aqui pertenceram à Igreja Velha? São bancos da Igreja Antiga, onde os conselheiristas praticavam o culto ou sentavam para o culto? Não, senhor. Esses bancos pertenceram à Igreja da Segunda Canudos. Ai. Aquela que foi construída ou reconstruída após o conflito? Sim, pelos remanescentes, né? Pelos sobreviventes do conflito. Sim. E eu lhe pergunto também o seguinte: até que ano que a Segunda Canudos foi habitada? Próximo à transformação do local no açude, né? Foi até 1967, porque, inclusive, a imagem do santo padroeiro, Santo Antônio, ela foi transferida da Segunda Canudos para a terceira, atual, né, em 3 de novembro de 1967. Ela foi transferida, inclusive, colocada na igreja, na capela de Nossa Senhora de Fátima, lá no Parque do Denox. Ok, então vamos chegar aqui para fazer uma tomada da inscrição na pedra, que é onde está chumbado o cruzeiro. Uma peça de madeira que está bem marcada pelo tempo e possivelmente aqui também deve ter recebido estilhaços, né? Por essas falhas que estão aqui. A gente supõe ser o nome dele, mas considera o nome dele, mas... A gente vai pesquisar, porque o nome completo dele era outro, né? É Antônio Vicente Mendes Maciel, mas aí não está. Assim, AVMC, né? Então, eu acho que ele inverteu. Ó. Ele botou A de Antônio, tem 2 M's no nome dele, Maciel Mendes Maciel Conselheiro. Antônio Mendes Maciel Conselheiro. Antônio Mendes Maciel Conselheiro, agora está chegando. E o edificado, porque na época se escrevia com U mesmo. Eu olhei assim, aquela cruz lá me pareceu um X, então eu pensei que ele tivesse feito a inscrição em romano, edificados, né? Mas também não teria sentido. Então é edificado em 1893 por Antônio Mendes Maciel Conselheiro. Qual a razão dessas peças de artesanato aqui? Essas peças são colocadas aí como pagamento de promessas de pessoas devotas ao cruzeiro. Bom, então quer dizer que até hoje peregrinos e devotos vêm a esse local aqui, que é um santuário, em homenagem ao Antônio Conselheiro, e vem aqui agradecer o pagamento de promessa, que para esses devotos, o Antônio Conselheiro é um santo, não é isso? Ele é considerado, eles fazem mais assim com devoção à cruz. À cruz. Com devoção à cruz, então... Também consideravam, hoje nem tanto, mas no passado, no período do movimento, consideravam um santo, né, pela serenidade, pela religiosidade dele.
Eu fiquei sabendo, inclusive, que quando ele faleceu, ainda após o falecimento dele, após o óbito, ele não foi enterrado. As pessoas ainda aguardaram algum tempo para enterrá-lo, na esperança de que ele ressuscitasse. Essa história tem sentido? Olha, eu acho que não. Eu ouvi um pouco porque eu ouvi um pouco mesmo só de meus tios, mas eu não acredito que houvesse essa forma, não. Eles talvez tenham demorado a sepultar por falta de estratégia, né, para livrar dos soldados, né, como eles, de fato, queriam a cabeça do conselheiro. Né? E ali preservaram o corpo, né? Mas a senhora já ouviu falar no sebastianismo? Sim. O messianismo de Antônio Conselheiro, ele está intimamente ligado, ou seja, toda a situação da seca, do aperreio, da dignidade humana de muitos nordestinos e nordestinas. É evidente que Antônio Conselheiro bebe na fonte messiânica do padre Cícero, cearense, bebe na fonte do padre Biapina, também cearense, que, assim, em tempos de grandes secas, interviam de forma sábia, com um grande viés assistencialista, mas, porém, de forma carismática e messiânica. À medida que se construía cisternas para o armazenamento da água, à medida que se construía casas de caridades, cemitérios para que os flagelados e flageladas da seca pudessem ser sepultados em um lugar digno, a construção de igrejas, porque assim se entendia que o templo, o pedaço da terra e o clã faz parte da dignidade da pessoa humana. Então essas figuras, Padre Biapina, Padre Cícero, Antônio Conselheiro, se tornaram pessoas queridas com esta, ou seja, perspectiva messiânica. Eles entendiam que eles eram salvadores da pátria. Que eles, ou seja, tinham esta sensibilidade e que atraía multidões de pessoas, homens e mulheres simples, que sofriam com a seca, que até então não é castigo de Deus, mas assim se atribuía a seca como castigo de Deus. Antônio Conselheiro chega a esta terra, imbuído, ou seja, de toda a força messiânica, com os peregrinos e peregrinas que assim saíram de Quixaramubim até chegar aqui, ao Belo Monte, que até então ele deu nome a esta comunidade, Belo Monte. E aqui se fundou a comunidade de Antônio Conselheiro. Comunidade esta também que tinha como padroeiro Santo Antônio. Sim, falando-se de messianismo, se constituía no imaginário dos sertanejos e sertanejas, nordestinos e nordestinas, atribuições, pensamentos como só Deus é grande. Antônio Conselheiro dizia ao povo do Belo Monte que aqui reuniam, ou seja, mais de 20 mil pessoas há 120 anos atrás. Qual era a grande afirmação de Antônio Conselheiro? Só Deus é grande. Então, grande não é o coronel, grande não é o bispo, não é o papa. Grande somente é Deus. E assim, é claro que o povo do Belo Monte, sertanejos e sertanejas, viam no conselheiro a figura do Messias. Até então, o conselheiro dizia, vamos aqui fundar esta comunidade, porque aqui vai
correr um rio de leite e uma rebanceira de cuscuz. Eram as montanhas do sertão de Canudos e também o rio Vaz da Barris. Até então, essa perspectiva da dignidade, da vida, ou seja, justa, fraterna, ele idealizou essa utopia que até então podemos, assim, no mundo clássico, atribuir como o messianismo popular. Aqui em Canudos e também no Nordeste, ganha força com as figuras que citei anteriormente, do padre Cícero, do padre Biapina e de Antônio Conselheiro. Ao sair de Jeremoabo, em direção à Fazenda Caritá, onde nós iríamos entrevistar o líder dos ex-sem-terras e atualmente assentados nesta fazenda, que foi desapropriada para eles, nos deparamos com uma escola estadual agrotécnica fechada, literalmente fechada, com cadeado e tudo. Paramos na porta para filmar e registrar o ocorrido. Quando então apareceu uma moça, uma senhora com uma criança no colo e indagou da gente o que nós estávamos fazendo ali. Então nós falamos que estávamos fazendo uma filmagem, uma televisão, Petrópolis e tal. E perguntamos, indagamos para ela por que aquela escola está fechada. Uma coisa que é realmente violenta, né? Ver uma escola agrotécnica numa região totalmente de agricultura fechada, abandonada. E aí ela nos explicou que estava fechado por questões políticas, porque havia caído um telhado e não foi consertado o telhado. E eu fiquei impressionado com aquilo. Então registramos o fato. Aí está a Escola Agrotécnica Estadual de Jeremoabo. Nós já saímos desse processo de sem terra, hoje nós estamos assentados. Para conseguirmos essa fazenda foi uma luta muito grande, por se tratar de uma fazenda onde era do coronel, que leva até o nome da cidade. A cidade leva até o nome dele, que é João Sá. O coronel João Sá, que foi de uma importância muito grande não só para Jeremoabo, mas para toda a Bahia. A importância do coronel João Sá foi importante em todos os aspectos. Social, econômico dessa região aqui. Ele é quem dominava a política e a economia do município. Era ele quem comandava tudo aqui. Então, por isso, a grande importância dele para a cidade de Jeremoabo. Infelizmente, não preservaram. Inclusive, tinham poder econômico para fazer uma bela história aqui na cidade, deixando a casa do coronel como um museu. Infelizmente, eles não fizeram nada disso. A ação, no contexto, hoje, inclusive teve filhos que foi prefeito da cidade, homem de bem, homem culto, mas infelizmente não lembrou de preservar a história do pai. E os netos, hoje tem netos diretores de grandes empreiteiras, mas não se lembraram disso. Foi numa época, ele viveu numa época onde era a figura central, não se decidia nada na região que não fosse através dele. Passamos aqui um tempo acampados, passando várias privações para conseguir a terra. Algumas pessoas passavam fome, algumas pessoas passavam sede, mas os movimentos sociais nos ajudaram muito. No caso da Pastoral Rural, nos ajudou muito, bastante. A Prefeitura entrou com a contraparte também. E hoje, como assentado, nós melhoramos, mas mesmo assim nós temos muitas coisas ainda a conquistar. Mesmo assim nós temos muitas coisas a conquistar. Como vocês mesmo veem, as casas ainda, algumas casas ainda não têm reboco, e precisa muito. Agora mesmo está acontecendo um entrave muito grande, porque nós precisamos, está tendo um projeto aí
Está tendo um projeto aí, Minha Casa Minha Vida. E como nós já tomamos o projeto, um projeto para construir essas casas pela Caixa, a gente não está podendo ter acesso a esse crédito. E como vocês viram aí, é muito importante, porque as casas, como você vê, estão dessa forma. Que eu tenho crianças e tem barbeiro, tem incidência de barbeiro, já tem incidência aqui de doenças de Chagas. E estamos precisando bastante do apoio do governo, que ele melhore essas políticas públicas. Porque essas políticas públicas aí, pelo enquanto, só faz nos entravar. Eles vão bonito na TV Senado, falam bonito, Dilma vai lá, fala bonito, como os senadores falam bonito, mas nada para a gente acontece. Como vocês mesmos sabem, o Nordeste aqui está atravessando uma seca enorme. Deu uma amenizada agora, melhorou um pouco, mas a gente precisa bastante. E o que a gente encontra aí quando vai lá nas portas desses políticos aí que vem aqui e promete, só é porta na cara. Em relação à Fazenda Caritá, como era gerida antes, veja bem, antes aqui era uma comunidade quilombola. Não quilombola. Uma comunidade de escravos. O que acontecia? Eles produziam rapadura, cachaça e um pouco de açúcar. A administração ficava por conta do fazendeiro, que era Dr. Sá. E veja bem, sobre o passado da fazenda, eu não sei muito a falar, porque nós estamos aqui estamos aqui há 14 anos. Há 14 anos, eu como líder da comunidade só tenho 8 meses, aí eu não sei muito falar em relação à fazenda. Mas veja bem, ela era dessa forma, produzia-se cachaça, rapadura e um pouco de açúcar, e era mão de obra escrava. Hoje a Fazenda Caritá, a agricultura orgânica, um pouco de agricultura orgânica, e a gente produz uma cultura mista, onde nós produzimos abóbora em grande escala, produzimos milho e feijão, produzimos mel agrícola, produzimos mel orgânico, produzimos frango, carne bovina e leite. Aí veja bem, é uma comunidade muito boa de se viver, uma comunidade onde as pessoas se respeitam, temos colégio, temos colégio, onde inclusive minha esposa é professora, onde as crianças estudam, e é uma fazenda, veja bem, é um lugar muito bom de se viver e onde se produz diversas culturas. Essa fazenda ela tem 5.000 hectares. Desses 5.000 hectares foi dividido em algumas partes em lotes, 100 lotes para 100 famílias e deixaram algumas reservas legais. No caso, 3 reservas. Do lado da BR-110 tem uma reserva de 1.000 hectares. Do lado da sede tem outra reserva de mais 500 hectares. Ela foi dividida em 3 reservas e os lotes para os produtores. Quando ele saiu pelo mundo e chegou por aqui, uma nova história começou a se expandir. Hoje todos querem saber quem era o Biado, quem era esse homem, e por onde passava, seu povo levava e pregava seu nome. E em nossa terra, pela seca marcada, ele chegou e construiu sua morada. Reunia fiéis em forma de procissão, construindo capelas e igrejas em mutirão. Todos querem saber quem era esse homem, com cajado na mão em forma de bastão, vestido de teu chambre. Todos querem saber quem era o guerreiro, com cajado na mão em forma de bastão, era o conselheiro. Travaram batalhas do seu povo irmanados, entre foice e facão, morreu o capitão, sumiram soldados. Quanto tempo de luta, quanto sangue corria, algum tempo durou, mas a guerra acabou com o sonho da monarquia. Todos querem saber quem era esse homem, com cajado na mão em forma de bastão, vestido em teu chambre. Todos querem saber
Quem era o guerreiro? Com cajado na mão, em forma de bastão, era o conselheiro. Travaram batalhas do seu povo irmanados, entre foice e facão, morreu o capitão, sumiram soldados. Quanto tempo de luta, quanto sangue corria, algum tempo durou, mas a guerra acabou, o sonho da monarquia. Todos querem saber quem era esse homem, com cajado na mão, em forma de bastão, vestido em teu chambre. Todos querem saber quem era o guerreiro, com cajado na mão, em forma de bastão, era o conselheiro. Todos querem saber quem era esse homem, com cajado na mão, em forma de bastão. A primeira impressão que eu tenho da região, principalmente aqui em Jeremoabo, que tem o nome de um personagem importante na história de Canudos, que era o coronel que se sentiu prejudicado pelo Antônio Conselheiro e que promoveu toda a influência política para trazer as forças policiais e depois as forças federais até o extermínio total de Canudos. E Jeremoabo hoje está esquecido no contexto, quer dizer, a cidade está esquecida no contexto histórico, nacional, regional e até municipal. Primeira coisa que nós observamos aqui é que Jeremoabo não tem preocupação no seu arquivo histórico em preservar a sua história, em valorizar a sua história. Parece que aqui há um contexto intencional de esquecimento dessa história. Mas, felizmente, nós conhecemos um grupo de pessoas que se preocupa com isso. E opinamos com a nossa experiência numa cidade como Petrópolis, que é uma cidade histórica, que preserva seus monumentos, seus personagens e a sua própria história da fundação. E com essa nossa experiência de petropolitanos, sugerimos que os historiadores regionais, não só de Jeremoabo, mas de toda essa região aqui, inclusive a região onde se deu a história de Canudos, que está próximo daqui, 80 a 90 quilômetros. Nós estamos exatamente a 90 quilômetros da Nova Canudos e um pouquinho mais da Velha Canudos, onde hoje ela está submersa num açude que tem sobre ela. E a sugestão que nós demos no sentido de que houvesse uma integração municipal de toda essa região para estimular o turismo histórico